Eu sei que você quer implementar inteligência artificial nas suas obras, mas não sabe por onde começar. Você sabe que a IA pode te ajudar em orçamento, planejamento, controle financeiro, gestão das suas obras, mas tudo parece ainda muito confuso. Então esse vídeo ele é para você. Então vamos lá, agora eu vou trabalhar aqui com a questão da gestão financeira. Eu vou pedir para ele, Airo, traz para mim todos os gastos da obra Paz Church Lago Norte que eu fiz até hoje. Então você está lá na obra, quer saber os gastos que essa obra já teve, os lançamentos financeiros, o que você comprou, o que não comprou, para você ter aí o controle da sua obra na palma da sua mão. Então ele trouxe aqui, ó, da Cimentec, R$ 125, 318 da TAI, 554,50 da Divi Placas, que são meus fornecedores. Ele me colocou aqui um total gasto nessa obra de R$ 998,12 até agora. Aqui no WhatsApp, além de você consultar as informações, você pode fazer lançamentos financeiros, tirando foto de uma nota fiscal, ele já lança direto lá no sistema Airo. Você pode perguntar, Airo, qual é o estoque que eu tenho dessa obra Paz Church Lago Norte? Então você pergunta informações do seu estoque. Então isso é você ter a sua gestão com o IA. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar as únicas 3 ferramentas que você precisa para finalmente implementar IA na gestão das suas obras. E a terceira ferramenta é uma ferramenta que você já usa muito no dia a dia, mas infelizmente você não usa ela do modo correto. E calma, eu não estou falando do ChatGPT. E depois que eu te ensinar essas 3 ferramentas, eu tenho certeza que a sua produtividade vai aumentar mais de 100 vezes aí nas suas obras. Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e vamos para a prática. E aqui eu vou te mostrar já a primeira ferramenta que você deve ter aí na sua lista de ferramentas para estudar e implementar dentro da sua construtora. E a primeira ferramenta é o Airo. O Airo é a primeira inteligência artificial criada para construção civil. O que essa ferramenta resolve de fato dentro da sua construtora? Ela resolve organização de dados. Essa premissa de organização de dados, ela é tão importante que se você não tiver dados organizados, nem adianta abrir qualquer inteligência artificial, porque ela não vai funcionar. O grande investimento das Big Techs, da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, do Gemini, que é da Google, do Cloud, que é da Anthropic, essas empresas, o grande investimento dessas empresas hoje é em quê? Estrutura de servidores e estruturação de dados. Estruturação de dados vai ser a grande moeda do futuro. Então, se você não tem sua construtora organizada, se você não tem os seus dados organizados, seja numa planilha, seja num software, seja em algo em que a IA consiga ter acesso a esses dados e consiga trazer informações para vocês, não adianta nem pensar em inteligência artificial. E o Airo, que é essa ferramenta que eu estou apresentando para vocês aqui, ela resolve literalmente essa sua dor. Por quê? O Airo, além de ser uma inteligência artificial igual o ChatGPT e as outras IAs que você pode conversar com ela aqui naturalmente, ela também é um hub em que todos os seus dados das suas obras ficam armazenados nessa ferramenta. Então, se você cria uma obra, cadastra um cliente, cadastra um fornecedor, essas informações ficam armazenadas dentro dessa inteligência artificial chamada Airo. Então, você precisa ter um hub de dados. Você precisa ter os seus dados centralizados para que a IA possa processar esses dados e trazer para você insights, informações, trazer predições. Sem dados organizados, nem adianta ter inteligência artificial. Então, vou passar um pouquinho aqui pelo Airo, como eu mostrei aqui. Ela é uma inteligência artificial onde você pode conversar naturalmente com ela e você pode cadastrar os seus clientes, você pode cadastrar suas obras, cadastrar os seus fornecedores, os seus insumos, tudo pelo chat aqui da inteligência artificial. A grande vantagem do Airo é que ele armazena todos os módulos que você precisa dentro de uma obra, que vai desde o cliente até o estoque dos seus insumos. Quando você cadastra um cliente, você atribui a esse cliente uma obra, uma ou mais obras. Essas obras, você precisa de fornecedores. Então, você cadastra os seus fornecedores que farão a prestação de serviços aí nesses clientes. Você cadastra os seus insumos e, a partir daí, você começa a fazer o seu planejamento, o orçamento, você começa a cadastrar aí os contratos com os seus servidores e você faz a gestão financeira de todas as suas obras. Então, isso aqui, pessoal, é um hub de dados. E a partir do momento que você faz ali as suas inserções financeiras, você começa a ter um controle de estoque a partir dos insumos que você comprou. Mas um local para você armazenar os seus dados e ter ali o controle do que sai, do que entra de material. Então, isso é gestão de dados. Isso é você ter os dados centralizados. Aí sim, você consegue fazer uma IA conversar com esses dados. Como esse exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Qual o estoque que eu tenho em todas as obras. Bem genérico aqui. Algo que todo gestor gostaria de ter na palma das suas mãos é ter o controle aí do que está no estoque da sua obra. A IA, com esses dados em mãos, pode trazer isso para você de forma mais ágil e fácil, através de linguagem natural. Então ele traz aí, ó, estoque da obra Paz Church, estoque da obra Reforma Casa 403 Sul. E ele constatou que a reforma
piscina está vazio. Então, aqui são itens fictícios. Ele traz aqui, ó, areia fina, gesso, montantes. Então, ele, através de uma conversa, como se eu estivesse conversando ali com um funcionário, ele consegue me trazer esses dados. Mas isso só é possível se eu tiver dados estruturados. Então, se você tem uma planilha, se você tem ali um software que você consegue armazenar esses dados, você já começou a sua jornada para futuramente você conseguir conectar uma inteligência artificial na gestão das suas obras. Mas aí, Pedro, eu tenho um software aqui, eu tenho os dados inseridos nesse software. Como que eu faço para plugar inteligência artificial nele? Aí é que está uma outra questão. Nem todos os softwares de gestão de obras que você vê no mercado hoje, eles têm essa abertura para plugar uma IA dentro deles, seja por uma questão de implementação, seja por uma questão de complexidade. Porque esses softwares mais antigos, eles não nasceram com esse mundo da inteligência artificial embarcado nele. Então é mais difícil esse processo de migração. O Airo, ele já é uma ferramenta que ele foi criado pensando primeiro na IA. E ele é a primeira ferramenta que você deve usar na gestão das suas obras. Sem os dados estruturados, sem uma ferramenta que estrutura seus dados, esquece IA. Eu vou te falar agora a segunda ferramenta, que é essa ferramenta aqui, o Manus AI. Essa ferramenta aqui, bem provável que muitos conheçam, mas o Manus AI é uma ferramenta da Meta, comprada recentemente aí por uma bagatela aí de uns 2 bilhões de dólares. A Manus AI é uma IA extremamente poderosa, uma IA extremamente eficaz, mas se você trazer ela para o mundo nosso da engenharia, ela vai te entregar bons orçamentos, bons relatórios. E isso é bacana. Mas o Manus AI, se você não tiver uma outra ferramenta para jogar todos esses dados que você gerou a partir dela, cara, não adianta nada. Porque os seus dados vão ficar soltos. Porque o Manus ele foi feito para o mundo todo. Ele não é uma ferramenta especialista em gestão de obras. Não é uma ferramenta especializada para construtoras. Não. Ele é uma ferramenta global que foi feita para qualquer tipo de área, qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de pessoa. E nós, dessa área de gestão de obras, donos de construtoras, nós usamos ela para organizar os nossos processos. E essa é uma segunda coisa que eu quero falar para vocês, que sem processos bem definidos dentro da sua empresa, também não adianta você querer implantar inteligência artificial. Pedro, por que isso? Processo, pessoal, ele é importante para que a IA, no final, ela possa entender o que você realmente quer. Então, se você não tem processo para fazer seu orçamento, você não tem processo para fazer o seu planejamento, você não tem processo ali na sua gestão financeira dentro da sua construtora, cara, não adianta você querer ficar manipulando a IA para fazer coisas para você, sendo que você não tem nenhum processo mínimo dentro da sua construtora. Então, ter procedimento, ter processos claros, bem definidos dentro da sua construtora vai te ajudar a implantar inteligência artificial de uma forma muito mais ágil. E onde é que entra o Manus AI nisso? Eu utilizo ele para fazer processos de criação de orçamentos e processo de criação de análises de projetos para a criação de memoriais descritivos. E eu vou te ensinar aqui na prática como isso funciona. Eu criei 2 agentes dentro do Manus, através de uma ferramenta que ele tem aqui dentro chamada Projetos. Eu criei um agente analista de projetos. O que esse agente analista de projetos faz? Ele simplesmente pega todos os meus documentos da obra, projeto arquitetônico, projeto hidráulico, projeto estrutural, levantamento de quantitativos que você possa ter aí em um PDF, em uma planilha. Pego todos esses documentos, lanço aqui no Manus e através de uma habilidade que eu criei dentro dele, que a gente chama de skill, ele me traz um relatório completo de tudo que ele enxerga nesses projetos. E, pessoal, isso aqui é fantástico. Pedro, por que você faz isso? Primeiro no Manus AI. Porque para a criação de um orçamento e de um planejamento, primeiro eu tenho que ter os dados do projeto. Então, eu tenho que ter primeiro um projeto bem detalhado, um projeto executivo, um projeto que eu consiga ler, eu, ser humano, consiga ler primeiro. Então, se eu, ser humano, consigo ler um projeto, cara, a IA vai ler com mais eficácia ainda e com mais produtividade. Agora, se eu pego um projeto e eu não vejo detalhe nenhum nesse projeto, a IA, ela também não vai conseguir enxergar. Ela não vai conseguir tirar, extrair dados de um projeto que não tem informação. Então, cai mais uma vez lá naquela premissa que eu falei para vocês. Sem dados, sem informação, não existe inteligência artificial. Beleza, vou mostrar para vocês na prática como isso funciona aqui. Eu tenho aqui, vou pegar aqui algumas obras, uma obra aqui de exemplo, e eu vou colocar aqui para vocês um exemplo aqui dessa obra. Então, eu anexei nele aqui um projeto arquitetônico, um estudo desse projeto e um levantamento de quantitativos, beleza? Tudo que você tiver aí, elétrico, hidráulico, todos os projetos, pode colocar nele aqui. E aí eu vou acionar uma skill que eu criei dentro dele aqui, uma ferramenta que eu criei dentro dele aqui, que é essa ferramenta de memorial descritivo. Eu vou colocar aqui para ele. Vamos analisar essa obra e gerar um memorial. Beleza, dei esse comando para ele e agora é eu simplesmente tomar meu café e deixar a IA trabalhar por mim.
Então vamos lá. Ele finalizou aqui o processo e ele me trouxe um relatório desse memorial descritivo que eu pedi para ele. Então eu vou abrir aqui esse memorial e olha aqui, ó. Ele me trouxe um memorial completíssimo com todas as características que ele conseguiu extrair desse projeto que eu anexei nele aqui agora. Olha isso aqui, gente. Ele me trouxe todos os ambientes, uma quantidade de metros quadrados. Fez um trabalho excelente. Isso aqui, pessoal, é fazer uma IA trabalhar por você. Você ficar só trocando conversa com a IA não vai te trazer a produtividade e a eficiência que você precisa ter dentro da sua construtora. Quanto mais eficiente você for no input das informações com a IA e na configuração dela como um todo, para que você tenha o mínimo de intervenção possível, aí você vai conseguir fazer uma IA trabalhar por você, beleza? Então ela vai me trazer aqui as especificações técnicas detalhadas daquilo que ela enxergou no projeto. Voltando, se esse projeto não estiver bem detalhado, não tiver com informações suficientes, ela não vai trazer para mim. Porque se eu, ser humano, não consigo ler, muito menos a IA. Então ela trouxe aqui, ó, todos os detalhes. E o mais interessante é esse final aqui, ó, que eu configurei ela para fazer isso aqui, ó, lacunas pendentes. Isso aqui é muito interessante. Ela vai dizer para mim, ó, as seguintes informações ainda não foram definidas e serão necessárias para a complementação final do memorial. Especificações de marca e modelo da cerâmica, marca e modelo do forro, marca e modelo da telha. Ou seja, olha o nível de detalhe que eu fiz ela me pedir caso o meu projeto não tenha isso. Aí você fala assim, Pedro, mas não sou eu que elaboro os projetos. Também é a minha realidade aqui, não sou eu que elaboro os projetos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse memorial descritivo, que ela já preparou aqui para mim, apenas com aqueles comandos, vou pegar, mandar para o projetista e falar assim, olha, eu queria que você observasse esse memorial aqui e você trouxesse para mim todas essas pendências que constam nesse memorial. Pronto. Então, a IA trabalhou por você, trouxe para você o que ela já conseguiu extrair e ainda mencionou as lacunas e as pendências que você deve cobrar lá o seu projetista. Então, vamos lá. Feito o memorial descritivo, pessoal, nós temos a base para a construção do nosso orçamento. Então, processo. Primeiro eu faço o memorial descritivo, utilizando o Humanus AI. Depois eu parto para a produção do meu orçamento de obras. Só que, antes de acionar o orçamento de obras, o que eu faço com esses dados aqui, que eu acabei de gerar do memorial descritivo? Lanço dentro do Airo. Lembra que o Airo é o hub onde eu concentro os meus dados. Então, tudo que eu gerar em outra IA, eu tenho que jogar dentro do Airo. E aí, outra grande vantagem do Airo, que é essa ferramenta aqui, é que ele tem integração com as maiores IAs do mercado. Tem integração com o Humanus AI, com o Claude, com o ChatGPT. Então, eu lanço no Airo aqui, ó, a obra já cadastrada, lancei dentro do Airo a minha descrição. Está aqui, ó, agora está salvo. Ninguém tira mais daqui essas informações, a não ser que você venha e delete as informações. Mas elas estão aqui. Pedro, mas por que tu lança aqui dentro? Porque agora eu vou usar outro agente para fazer o meu orçamento com o Humanus AI. E aí, o que eu faço? Eu aperto a barra aqui e peço a habilidade de orçamento de obras. E só falo para ele assim, ó, vamos iniciar um orçamento. Ele vai pensar e ele vai seguir um script que eu deixei ele configurado para seguir esse script dentro dos meus processos. Beleza, a primeira coisa que ele vai pedir para mim, ó, ótimo, vou ajudá-lo a iniciar um orçamento de obras. Antes de começarmos, preciso entender melhor os detalhes do seu projeto para criar um EAP, que é a estrutura analítica de projeto. Ó, primeira coisa que ele vai me perguntar, para qual obra é esse orçamento? E aí eu vou falar para ele, ó, Paz Church Lago Norte, que é a obra que a gente fez o nosso memorial descritivo. Ela está no Airo. Já falo para ele que está no Airo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar essa obra dentro do meu hub de dados. Ele vai buscar a minha obra cadastrada lá do Airo. Ele vai pedir o meu login aqui, né? Porque essa integração é uma integração entre IAs e para a segurança dos seus dados, o Airo ele protege os seus dados com o seu login e com sua senha. Isso aqui é importantíssimo aí para a proteção dos seus dados. Então eu autorizo aqui através desse login. E agora o Humanus vai trabalhar por mim mais uma vez. E se você quiser ter todo esse ecossistema de inteligência artificial na sua construtora hoje, eu deixei um formulário aqui na descrição desse vídeo e nós vamos analisar se a sua empresa já está pronta para essa integração. E se você for um dos selecionados, você vai ganhar uma consultoria gratuita pessoalmente comigo. Então clica no link e preencha esse formulário. Então olha aí, pessoal. Ele já colocou aqui, ó, encontrei a obra Paz Church no sistema Airo. Então ele plugou no meu hub de dados que é o Airo. Então tá aí, pessoal. Ele finalizou aqui a busca da minha obra. A primeira coisa que o Humanus vai fazer, ele vai buscar de onde eu parei, quantas tarefas eu já fiz, o que eu já produzi, o que eu não fiz e o que falta. Então olha aqui, ó.
relatório do orçamento. Então ele já identificou que tem um orçamento lá dentro do Airo, mostrou que já tem umas tarefas concluídas, pendentes, o valor atual que eu já alcei dessa obra, o status, e aqui, ó, detalhamento por etapa. Etapa 1, alvenaria e vedações. Ele me trouxe aqui, então ele faz as análises aqui para mim, ó. Ele já puxa, ó, do memorial descritivo, aquele que eu fiz, que está lá no Airo. Então imagina aí, pessoal, se eu não tivesse esses processos de começar pelo memorial, pegar as informações do projeto, para depois jogar nela, ela alimentar o Airo, deixar as informações guardadas no Airo, depois voltar no Airo, buscar essas informações para elaborar um EAP, dessa EAP, elaborar os custos aí do meu orçamento, as composições. Se não tiver todo esse procedimento e essa estruturação de dados, galera, a IA não vai trabalhar por você, muito menos te ajudar. Aí as pessoas falam, mas IA não funciona, IA não presta, IA é decepcionante, eu coloquei lá e não funcionou. Não funcionou, amigo, porque a sua vida com e sem IA, ela já é bagunçada. Se a sua empresa ela não tem uma organização, com o IA ela vai ficar desorganizada do mesmo jeito. Você só vai dar para mais um funcionário, no caso um funcionário virtual, vai repassar para ele a sua desorganização. E ele vai seguir essa desorganização. Então, estruturação de dados, hub de dados, processos, literalmente trabalhar por você, beleza? Então essas foram as duas ferramentas e agora eu vou te mostrar a terceira, que é uma queridinha de muitas pessoas. E se você quiser usar o Manus AI da forma como eu te ensinei aqui, faz o seu cadastro aqui com o link que eu vou deixar na descrição, que você já começa com 800 créditos gratuitos através desse link que eu vou deixar na descrição. E agora eu vou te mostrar a terceira e última ferramenta que você precisa implementar, mas eu tenho certeza que você já implementou ela aí na sua gestão. É uma queridinha aí de todos os gestores de obras, donos de construtora, mas infelizmente muitos de vocês ainda utilizam ela de uma forma equivocada. E a ferramenta que eu estou falando é sim o nosso queridinho WhatsApp. O WhatsApp ele é uma das ferramentas de gestão aí mais utilizadas dentro das obras. Não é errado utilizar o WhatsApp, mas você precisa utilizar o WhatsApp de forma organizada e com processos. E aqui no WhatsApp você também consegue implementar inteligência artificial e conversar com as suas obras através do WhatsApp. Aqui na minha tela vocês estão vendo o Airo, que é o mesmo agente que eu mostrei para vocês na plataforma web. E aqui o Airo está plugado no meu WhatsApp. Eu fiz uma etapa do orçamento daquela obra, fiz um memorial descritivo. Agora eu estou lá andando na minha obra, no dia a dia, eu estou, sei lá, conversando com o meu mestre de obra, estou lá no canteiro de obra. E eu quero ter a informação agora na palma da minha mão, sem que eu tenha que abrir um software ou uma outra IA. E eu vou utilizar a ferramenta que eu mais utilizo no canteiro de obras, que é o WhatsApp. E eu vou falar assim, Airo, traz para mim os detalhes da etapa alvenaria de vedações da obra Paz Church Lago Norte. Mandei esse áudio para ele e aí vou esperar ele trazer essas informações agora na palma da minha mão. Então tá aí, pessoal. Esse é o resultado. Ele trouxe aqui para mim. Olha só. Ele traz para mim aqui no WhatsApp os detalhes da etapa que eu acabei de criar lá com aquela outra IA, o Manus AI, integrei dentro do Airo. Estando ali dentro do meu hub de dados Airo, eu consigo também conversar com os dados da minha obra através do meu WhatsApp. Então, como vocês podem ver, o Airo é o coração de toda a minha estruturação de dados. Eu estruturo os dados dentro do Airo. Então, se eu tiver no WhatsApp, eu converso com esses dados. Se eu tiver no Manus AI, eu converso com esses dados. Se você é um usuário do Cloud, uma IA da Anthropic, você também consegue conversar com esses dados. E o Airo vai ser plugado em outras IAs também, para trazer mais agilidade, para trazer mais produtividade para as pessoas. Então, o Airo já é esse hub de soluções conectado às suas principais ferramentas aí do dia a dia. Então, aqui você pode ver, ó, ele me trouxe a etapa de alvenaria e vedações, que eu criei lá com humanos. Isso aqui, ele trouxe o cronograma, né? Então, apenas uma etapa está aqui com a agenda criada. E a partir daqui eu posso ir pedindo as minhas informações financeiras, de estoque. Então, vamos lá. Agora eu vou trabalhar aqui com a questão da gestão financeira. Eu vou pedir para ele, Airo, traz para mim todos os gastos da obra Paz Church Lago Norte que eu fiz até hoje. Então, você está lá na obra, quer saber os gastos que essa obra já teve, os lançamentos financeiros, o que você comprou, o que não comprou, para você ter aí o controle da sua obra na palma da sua mão. Em vez de você só apagar incêndio, mandando para um para outro, lógico que isso acontece, mas se você tem os dados na palma da sua mão, com certeza esses incêndios vão diminuir cada vez mais. Então ele trouxe aí, ó, lançamentos financeiros. Então ele trouxe aqui, ó, da Cimentec, R$ 125, 318 da TAI, 554,50 da Divi Placas, que são meus fornecedores. Ele me colocou aqui um total gasto nessa obra de R$ 998,12 até agora. Se a gente for lá no Airo agora, tá aqui os 3 gastos e o valor total. Então, assim, isso, pessoal, são informações integradas em que uma inteligência artificial tem acesso a elas, te dando produtividade, porque essas IAs trabalham por você. E
aqui no WhatsApp, além de você consultar as informações, você pode fazer lançamentos financeiros, tirando foto de uma nota fiscal, ele já lança direto lá no sistema Airo. Você pode perguntar, Airo, qual é o estoque que eu tenho dessa obra Paz Church Lago Norte? Traz para mim o estoque aí. Então, você pergunta informações do seu estoque. Então, isso é você ter a sua gestão com o IA. Te mostrei aqui 3 ferramentas e 3 procedimentos e processos que você deve seguir para que você tenha os seus dados estruturados, seus processos bem definidos e uma inteligência artificial trabalhando para você e por você. Você vai economizar tempo e com certeza vai economizar dinheiro. Quanto não vale você economizar aí em um assistente financeiro, em um auxiliar de engenharia, que às vezes fica nessa função somente de estar imputando esses dados. Então a IA veio para que essa otimização do seu tempo e dos seus recursos elas possam realmente acontecer. E se você chegou até o final desse vídeo, você já entendeu que usar a inteligência artificial dentro da gestão das suas obras vai muito além do que ficar escrevendo no ChatGPT e esperando ele fazer o milagre por você. A grande solução de IA é você usar um ecossistema de IA. E esse ecossistema, como eu te mostrei nesse vídeo, ele está plugado no Airo, que é esse hub de soluções que vai fazer você mudar o jogo aí da sua construtora. Porque o Airo é a primeira e única inteligência artificial 100% voltada para a construção civil que existe hoje. Se você quer aplicar tudo isso que eu te mostrei hoje aqui dentro das suas obras, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo que você vai ter um bônus aí de 7 dias gratuitos para acessar o Airo.